Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando já que os irmãos estão de pé, quero pedir que quem puder, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e verso de número 38. Livro de Gênesis, capítulo de número 41 e verso de número 38. Enquanto os irmãos encontram, quero dizer que eu estou muito feliz em poder estar aqui, compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês. Agradecer ao Mateus pelo convite e também dizer que eu tenho ciência da responsabilidade que é estar aqui, pregando a palavra do Senhor. Não é qualquer coisa, não deve ser feito de qualquer jeito, mas sim com o máximo de zelo, com o máximo de reverência e com o máximo de temor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Vamos ler mais uma vez, irmãos, é só esse versículo apenas. Agora eu vou ler aqui em uma outra tradução. Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Muito obrigado. Meus amados irmãos, essa palavra é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração já há alguns dias, enquanto eu estava fazendo a minha leitura diária da Bíblia ali, enquanto eu estava fazendo o meu devocional. Eu estava lendo ali pelo livro de Gênesis, passando ali pela história de José, quando esse versículo que nós acabamos de ler, ele me chamou a atenção. Essa frase contida nesse versículo, ela é uma frase que ela foi dita por Faraó. Faraó, ele vai dizer essa frase se referindo a José, após José ter interpretado os seus sonhos. Para quem não lembra, vamos recapitular. Faraó, ele teve 2 sonhos. Primeiro, ele vai sonhar que ele está à beira do rio Nilo e ele vai ver sair do rio Nilo 7 vacas gordas, e logo após as 7 vacas gordas, ele vai ver sair 7 vacas secas, 7 vacas magras e secas. E também ele vai ter um outro sonho, ele vai ver 7 espigas de trigo boas, e logo após ele vai ver 7 espigas de trigo secas. Então o Faraó, ele vai ter esse sonho, esses 2 sonhos, né? E ele vai ficar muito intrigado, ele vai ficar meio perturbado, e ele vai procurar em todo o Egito sábios, adivinhos, pessoas que pudessem dar alguma interpretação para os sonhos que ele teve. E esses sábios, esses adivinhos, eles não vão conseguir dar ao Faraó essa interpretação que ele esperava. Então, o copeiro de Faraó, o copeiro que esteve com José na prisão, mais à frente nós vamos ver mais detalhado um pouco sobre isso. O copeiro, ele vai se lembrar de José, porque José havia interpretado um sonho seu na prisão, e ele vai dizer para Faraó sobre José. Então José vai ser pegado e vai ser levado às pressas até a presença do rei para tentar interpretar os sonhos. Então José, ele vai chegar e ele vai dar a interpretação para esses 2 sonhos de Faraó, através do Espírito de Deus que habitava nele. José vai dar a interpretação para os 2 sonhos de Faraó. Os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Ele vai dar a seguinte interpretação: as 7 vacas boas, assim também como as 7 espigas de trigo boas, serão 7 anos muito bons que virão sobre o Egito, 7 anos onde a terra produzirá em abundância. E as 7 vacas magras, assim também como as 7 espigas secas, serão 7 anos terríveis que virá sobre a terra, 7 anos de fome, 7 anos onde a terra não produzirá nada. Então José, ele vai dar essa interpretação para os sonhos de Faraó, e junto com essa interpretação, ele vai deixar um conselho, ele vai deixar uma dica para Faraó. Ele vai dizer: Faraó, a dica que eu te dou é que você
coloque para dirigir o país, para governar o país, alguém sábio, alguém capacitado, que governará bem o país durante esses 7 anos bons que virá, para que quando virem os 7 anos ruins, vocês não tenham falta de nada. Nós não temos falta de nada, né? Porque José também estava no Egito. Então ele vai dar essa interpretação e Faraó, ele vai acatar o conselho que José deu para ele. Ele vai achar bom e ele vai se reunir ali com os seus homens de confiança, ele vai se reunir com os seus servos. Acredito que se fosse nos dias de hoje, seria como o presidente da República se reunindo com os seus ministros. E ele vai se reunir ali com os seus servos e eles juntos vão chegar a um acordo, eles vão chegar a um consenso, todos eles vão concordar com o fato de que quem deve governar o Egito é José. E é aí que Faraó vai dizer essa frase que nós acabamos de ler, que está nesse versículo. Faraó ele vai dizer: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. E por que isso me chamou a atenção? Isso me chamou a atenção porque Faraó, ele não era alguém que servia a Deus, ele não era um servo de Deus, ele não era alguém que temia a Deus. E mesmo ele não conhecendo a Deus, mesmo ele não servindo a Deus, ele vai olhar para a vida de José e ele vai reconhecer que o Espírito de Deus estava na vida de José. E é assim que nós devemos ser também, irmãos. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não servem a Deus, que estão perdidas, elas devem olhar para a minha e para a sua vida e reconhecer que o Espírito de Deus está em mim e está em você. Então, após ter lido essa passagem e ela ter me chamado a atenção, eu fui buscar na história de José, fui tentar extrair algumas características de alguém que carrega o Espírito de Deus, que é justamente o título do culto, que vocês viram lá no Instagram. Então, eu fui tentar extrair aí algumas características, e é isso que nós iremos ver agora. Eu irei relatar para vocês aquilo que eu consegui extrair. A primeira característica que nós podemos observar, logo de cara, nas primeiras passagens da Bíblia que relata ali sobre José, é que José, ele era um jovem, um rapaz trabalhador. Desde muito cedo, ele trabalhou cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai. A Bíblia vai relatar ali que com 17 anos, então, alguém que carrega o Espírito de Deus, irmãos, ele é alguém que ele é disposto, ele é alguém que não é preguiçoso, até porque aonde habita o Espírito de Deus não há espaço para preguiça. Então, essa é a primeira característica que nós já podemos observar na vida de José. A segunda característica, José, ele era alguém que não era omisso, porque lá no capítulo 37, no verso 2 de Gênesis, vai dizer assim: e José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então percebam, José denunciava para o pai dele as coisas erradas que os irmãos dele faziam. E ele denunciava, irmãos, não porque ele era fofoqueiro, não porque ele era o X9, mas sim porque o Espírito de Deus estava nele, não compactuava com as coisas erradas. E é assim também que nós devemos ser nos dias de hoje, irmãos. Vocês sabem, o mundo que nós temos vivido, nós não podemos ser pessoas omissas. Nós devemos ser pessoas de posicionamento, pessoas que se posicionam ante a tudo aquilo que o mundo tenta impor goela abaixo para nós. Então, Deus, irmãos, Ele espera que nós nos comportemos e nos posicionemos como representantes do reino dele aqui nessa terra. Quem está entendendo? Nós temos que agir assim. Então, desde uma simples roda de conversa com os seus colegas, até algo grande, como, por exemplo, um projeto de lei que venha contra a nossa fé, nós devemos nos posicionarmos. Por que eu dou o exemplo da roda de colegas? Porque lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, porque
Eu já estive na escola, não faz muito tempo, não sou tão velho. E por muitas vezes eu estive junto ali com os meus colegas e eles começavam a falar, sabe, você sabe que é coisa que não agrada a Deus, você sabe que é coisa que vai ao contrário do que a palavra de Deus diz. E por muitas vezes, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu fiquei omisso ante aquela situação. Eu não me posicionei, eu ficava quieto, ou às vezes eu até ria junto com eles. E não é isso que Deus espera de nós. Eu imagino Deus lá no céu olhando e vendo assim, nossa, eu coloquei o Joabson lá para ele ser o representante do meu reino, e ele não se posicionou como um. Então, nós devemos ser pessoas de posicionamento, irmãos. É isso que Deus espera da gente. E também eu citei outro exemplo, de um projeto de lei, algo que venha contra a nossa fé, nós também devemos nos posicionar nisso também, em tudo, irmãos. Deus espera que nós nos posicionemos em tudo como representantes do reino dele. Então, algo que venha contra a nossa fé, mas igreja não pode se misturar com política. Mas cristianismo e política não se misturam. Beleza, vai nessa que daqui a pouco a gente vai estar sendo proibido de vir aqui cultuar por causa dessa conversinha mole. Então, irmãos, se posicionem em tudo, como representantes do reino de Deus. Outra característica que nós podemos observar na vida de José, ele era um filho obediente ao seu pai. Nós podemos ver ali na história de José, tem um episódio que o pai dele manda ele ir para uma cidade que, se eu não me engano, chama Siquém. E Jacó pede para José ir ali até Siquém para trazer notícia dos seus irmãos que estavam por lá. E a Bíblia vai dizer que, inclusive, foi o episódio que José foi vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que José, ele vai obedecer de pronto. O pai dele vai mandar, ele vai falar, eis-me aqui, pai. E ele vai ir. E é isso que nós devemos trazer para nossas vidas, irmãos. Nós devemos sermos obedientes aos nossos pais. E foi isso que José fez. Quantas vezes nós não estamos ali em casa, de boa, a mãe pede para você ir no mercado, pede para ir comprar pão, a minha irmã riu. E a gente às vezes até vai, mas vai reclamando. Não era isso que José fazia. José, ele se prontificava e ele dizia, eis-me aqui, pai. E, irmãos, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. É um mandamento com promessa, irmãos. Então, se é um mandamento com promessa, é algo que é muito importante para Deus. E outra, nem por um mandamento, irmãos, não custa nada nós obedecermos os nossos pais. Quantas noites de sono eles não perderam por causa de nós, não é mesmo? Quando nós éramos crianças, ficávamos lá doentes. Eu mesmo já acordei várias vezes com a minha mãe, orando por mim, meu pai, orando por mim enquanto eu estava dormindo. Então, não custa nada, não é mesmo, irmãos? Outra característica, José, ele era um cara que ele se destacava em tudo o que ele fazia, não porque ele era bom, mas justamente porque o Espírito de Deus estava nele. E quando as pessoas entregavam para José algo em suas mãos para ele fazer, a Bíblia vai relatar que elas ficavam tranquilas, elas não precisavam se preocupar com nada daquilo que estava entregue para José fazer. Por quê, irmãos? Porque elas sabiam que José ele daria o seu melhor, que José ele faria bem feito, que José ele não tentaria obter vantagens indevidas, né? Reparem, na casa de Potifar, Gênesis 39:6. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada a não ser a comida que comia. Na casa de Potifar. Daí vai acontecer aquela injustiça no episódio da mulher de Potifar. Ele vai parar na onde? Na prisão. Reparem, na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Gênesis 39:23. E por fim, quando ele vira governador, Gênesis 41:44 vai dizer, o rei disse a José, eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito.
Então, reparem, isso é algo incrível, irmãos. As pessoas entregavam nas mãos de José algo para ele fazer e elas ficavam relaxadas. O Potifar, ele se preocupava só com aquilo que ele comia, o resto das coisas da sua casa que estava entregue nas mãos de José para ele fazer, ele não se preocupava com nada daquilo. E é assim também que nós devemos ser, irmãos, com as coisas que vêm em nossas mãos para nós fazermos. Nós devemos, assim como José, entregarmos o nosso melhor. Assim como José, sermos honestos, não tentarmos obter nenhum tipo de vantagem indevida, não tentarmos passar ninguém para trás. Era isso que ele fazia e por isso ele tinha tanta confiança das pessoas. E por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele, irmãos. Outra característica, José, ele era um cara que ele não dava brechas para o inimigo. Nós vamos observar lá no episódio da mulher de Potifar, que nós acabamos de falar, em Gênesis 39:10 vai dizer assim: todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas, reparem agora, irmãos, mas José não concordava e evitava estar perto dela. Perceberam? José não concordava e também evitava estar perto dela. Ou seja, irmãos, não basta apenas você não concordar, é preciso você evitar, é preciso fugir, é preciso correr, assim como José fez. O nosso problema é que muitas vezes nós damos muita corda para aquilo que deve ser recusado, para aquilo que deve ser barrado logo no início. E José não foi assim. Logo no início ele já não deixou nenhum tipo de brechas, e aqui vai dizer que ele evitava estar perto dela. Isso dá a entender que ele estava em um cômodo da casa, ela chegava, ele corria para outro, né? E isso nós devemos aplicar em nossas vidas, não em qualquer tipo de área que você possa ser tentado. Aqui no caso de José foi na área sexual, mas em qualquer área que você seja tentado, não dê brechas para o inimigo, fuja, evite. A Bíblia vai dizer, fugir da aparência do mal. E era isso que José fazia, irmãos. E é isso que nós também devemos fazer. Não dê corda para aquilo que deve ser rejeitado logo no início. E a última característica, e não menos importante, José, ele era alguém que se importava com pessoas. Então, pessoas que carregam, pessoas que têm o Espírito de Deus, são pessoas que se importam com pessoas, até porque o Evangelho de Jesus Cristo é para pessoas, até porque Jesus, ele morreu na cruz para salvar a vida de pessoas. Então não tem como nós dizermos que nós temos o Espírito de Deus em nós e nós não nos importarmos com as pessoas, não tem como. E a prova de que José, ele se importava com as pessoas. Em Gênesis 40, no verso 6 e no verso 7, diz assim: quando José veio vê-los de manhã, isso aqui é na prisão, tá, irmãos? É sobre o copeiro e o padeiro. Notou que estavam preocupados. Agora, preste atenção. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje, tá, irmãos? Por que vocês estão com essa cara tão triste? Então reparem, José, ele estava na prisão, estava preso por um crime que ele não cometeu, estava sofrendo uma injustiça. E mesmo nessa ocasião, ele vai ter a capacidade de olhar para a pessoa e falar: por que você está tristinho? Então, irmãos, isso é algo incrível, né? A Luana disse na pregação dela aqui que José, ele floresceu aonde o Senhor plantou ele. Então irmãos, eu confesso que se fosse eu na prisão, sofrendo uma injustiça, pagando por um crime que eu não cometi, eu ia chegar lá, eu não ia querer papo com ninguém, eu ia ficar na minha, bravo. Mas José não, José pensou assim: se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, e aqui eu vou fazer a diferença, e aqui eu vou resplandecer o Espírito de Deus. Então, reparem, irmãos, na prisão, o carcereiro, ele vai se destacar, e o carcereiro vai entregar tudo nas mãos dele.
e ele vai cuidar dos outros presos, ele vai cuidar das pessoas que estavam presas com ele. E em um desses dias ele vai ver que os rapazes estavam tristes e vai se importar com eles. Então, irmãos, isso é algo que nós devemos trazer para nossas vidas. Nós devemos nos importar com as pessoas. Às vezes, Deus coloca uma pessoa do seu lado, e aquela pessoa está passando por um turbilhão, e Deus coloca a pessoa do seu lado justamente para você entregar alguma palavra para ela. Deus, às vezes, até mexe com você, Ele toca no seu coração para você entregar para essa pessoa, porque, às vezes, você pode falar para essa pessoa aquilo que ela precisa ouvir. Então, foi isso que José fez, justamente. Por fim, ao decorrer da história, eles estavam tristes porque eles haviam tido sonhos que os intrigaram. José interpreta os sonhos deles e acontece justamente como José interpretou. O padeiro morre e o copeiro volta para o palácio, que é o copeiro que justamente se lembrou de José anos depois. José pede para que ele se lembrasse quando ele chegasse lá, mas ele esqueceu completamente. Ele foi se lembrar só anos depois, quando o faraó teve aqueles sonhos. Então, irmãos, eram essas as características que o Senhor colocou em meu coração para que eu pudesse entregar a vocês. E acredito que deve ter muitas outras. Essa aqui foi o que eu, dentro da minha limitação, consegui extrair. E eu espero de coração que vocês venham guardar no coração de vocês essas palavras, e mais do que guardar, que nós venhamos praticá-las, colocá-las em prática no nosso dia a dia, porque não vale a pena isso se tornar apenas uma boa intenção na sua cabeça. Transforme essa boa intenção em uma ação. O pastor Anderson disse sábado passado, lá no Cidade Nova, que de boas intenções o inferno está cheio. Boa intenção não significa nada, irmão. A boa intenção só significa uma coisa a partir do momento que ela se torna uma ação. Aí sim ela vai ter poder. Então, era essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, se vocês quiserem ficar em pé. E eu espero que daqui, irmãos, esteja saindo uma geração de Josés que farão a diferença no mundo lá fora. Jovens em que as outras pessoas que não conhecem a Deus, elas irão olhar para a sua vida e vão reconhecer que o Espírito de Deus está em você. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor Jesus. Que ela vá de encontro aos corações, Senhor Jesus, e que ela encontre esses jovens, meu Deus, e que esses jovens possam se tornar, Senhor, jovens como José, jovens que irão se posicionar como um representante do teu reino, jovens que não serão omissos ante tudo aquilo que o mundo tenta nos empurrar goela abaixo, jovens que irão se importar com pessoas, Senhor Jesus, jovens, Senhor Jesus, que serão dispostos para fazer a tua obra, jovens, Senhor Jesus, que serão obedientes aos seus pais, e através disso, meu Deus, o mundo, as pessoas que não conhecem o Senhor, irão olhar para a vida deles e irá reconhecer que o teu Espírito está neles, assim como foi com José. Senhor, esse é o desejo do meu coração nessa noite, é o meu pedido, o desejo do meu coração, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.